Queridos, a paz do Senhor, amém? Gênesis capítulo de número 22. Irmãos, nós aprendemos, a minha casa aprendeu, eu aprendi, que um dos maiores princípios de crescimento, obrigado minha irmã, Deus te abençoe, um dos maiores princípios de crescimento, seja em qualquer área da sua vida, principalmente ministerial, é o princípio de honra. Se tem uma coisa que você precisa aprender, e que o Evangelho nos ensina, é princípio de honra. É dar honra a quem tem honra. Honrar é atribuir aquilo que alguém carrega. O que o Eterno fez em um dos seus mandamentos? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Princípio de honra. Para toda honra existe uma consequência. Para toda honra existe um resultado. Eu me sinto muito feliz em estar congregando aqui, depois de mais de 2 décadas de crente, sabes, eu voltei a sentir uma grande alegria de congregar aqui nesse lugar. Eu preciso dizer isso por quê? Porque você precisa entender que mesmo depois de décadas, você ainda precisa ter essa alegria. Eu havia perdido essa alegria. Eu falo porque havia perdido essa alegria. Fui consumido pela religião, fui consumido pela metodologia e fui deixando de ter esse prazer, essa alegria. Sabe, irmãos, os irmãos sabem que nós viemos para cá, eu junto com a minha família, e eu tenho lembrado disso durante pelo menos algumas semanas e me emociono. Eu estava trabalhando em Niterói, estava hospedado no centro de Niterói. Aí aquele dia eu não estava dando aula, eu saí e entrei numa livraria, judaica. Eu gosto, né, artigo judaico, vi, tinha uma menorá, alguns artigos, e entrei para conversar com um pastor naquele lugar. E quando eu entrei, ele falou: senta aqui. E começamos a conversar. E ele disse para mim: onde você congrega? Eu falei: eu e minha família congregamos num lugar assim, numa igreja assim, numa região perto da minha casa. Ele fala: pega a tua família e sai dessa igreja. Eu falei: mas como assim, pastor? Ele falou: pega a tua família, teu filho, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu falei: amém. Eu liguei para minha esposa no mesmo dia. Liguei para ela no dia. Eu falei: ó, eu sou meio cético, né? Na verdade, eu sou meio metodológico. Ou seja, tem que ser algo assim, desse tipo. Nunca vi na vida, entendeu? Tem que dizer que eu tenho um filho homem, e tem que dizer que o filho homem é músico, tem que dizer tudo isso, para eu saber realmente que é Deus mesmo. Eu entendo muito bem Tomé, eu sou da linhagem de Tomé, entendeu? Então, mas Tomé era crente, né? Crente, discípulo, virou apóstolo, não critique Tomé, sabe? E eu fico feliz quando você obedece uma voz de Deus dentro de uma direção que Ele te dá, e as coisas fluem, sem fazer força, as coisas vão fluindo. Mas o princípio de honra tem que ser inserido na tua vida, e assim você cresce aonde você coloca a planta dos seus pés. Mas o princípio de honra, irmão, esposo da Patrícia, irmão Sandro, o princípio de honra às vezes faz o homem numa patente acima honrar aquele que não tem patente nenhuma. Honrar, reconhecer que existe uma honra sobre ele, princípio de honra. O princípio de honra às vezes nos faz descer, mas o resultado do princípio de honra é algo absurdo. Eu precisava compartilhar isso com os irmãos. Eu carrego isso comigo, e desde o primeiro dia em que pisei nesse lugar, sempre procurei honrar cada irmão que está sobre uma responsabilidade. Sempre procurei honrar desde o pastor Feberson
ao irmão da portaria, porque não é uma liturgia, é porque eu aprendi, isso está inserido na minha casa, na minha família, e eu preciso passar esse legado para os meus filhos. Meus filhos precisam seguir essa tradição, mas eu preciso compartilhar isso com você. Você precisa entender. Só que para muitos não é fácil. Para muitos não é fácil, porque quando entra a humanidade, quando entra o seu ponto de vista, quando entra aquilo que você pensa, aquilo que você defende, você acaba sendo engolido por algo que não te deixa honrar. Amém, irmãos? Parece meio complexo, mas acredito que o Senhor vai abrir a sua mente e te fazer entender. Gênesis capítulo de número 22. Quantos acharam? Digam amém. E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abrão, e disse-lhe a Abrão, e ele disse: eis-me aqui. Ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho. Diga comigo, único filho. Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e ofereço ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi-se ao lugar que Deus lhe dissera. Foi ao lugar em que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo, e o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Versículo 11: mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão. E disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. E você diz amém? Graças a Deus. Abraão, considerado patriarca da fé da religião monoteísta, tanto para judeus quanto para muçulmanos. O que nos chama a atenção em Avraham Avinu é a forma como ele se relaciona com Deus. O que chama a atenção na trajetória de Abraão é a transparência e a simplicidade do relacionamento de Abraão com o Eterno. Irmão, às vezes nós colocamos o Senhor dentro de uma caixinha. Às vezes a religião nos ensina a colocar o Senhor de um formato religioso, aonde só existe uma forma de orar,
Ele só te ouve se você estiver de joelho. Só é adoração se você levantar as mãos. Se estiver sentado, não é adoração. Há outros métodos também de adoração ou de oração, em que Abraão, ele traz um relacionamento, um formato simples, transparente. Quando o Senhor chama Abraão, esse dia, se não me engano, o pastor Webson pregou, o Senhor disse: Vaiomer Hashem Avraham lech lecha. E disse o Senhor a Abraão: sai para ti mesmo. A chamada de Abraão está muito longe de uma chamada para sair de uma sociedade, ou de um território geográfico, ou de uma parentela. A chamada de Abraão é algo que o Senhor começa a tratar com Abraão de dentro para fora. O Senhor estava dizendo a Abraão sobre renúncia. O Senhor estava dizendo a Abraão sobre abrir mão de si próprio para caminhar com Ele. E isso é muito forte. O Senhor estava dizendo a Abraão sobre quebrar tudo que ele, desconstruir tudo que ele aprendeu, ou tudo que ele carregou, para tentar ser levado, ensinado, direcionado pelo Senhor em todos os sentidos. O que o Senhor tinha para Abraão não era só sair para um lugar e o que o Senhor havia lhe mostrado, não. Entre a chamada e o lugar que o Senhor havia lhe mostrado, havia uma trajetória. E essa trajetória depende muito de como Abraão ia caminhar com Deus. Repare na biografia de Abraão que ele teve alguns tropeços, teve algumas falhas, como é comum de qualquer ser humano. Imagina se a história dele fosse perfeita, seria idolatrado ao extremo. Mas a convocação da promessa e a consumação da promessa está muito relacionada proporcionalmente de como eu vou caminhar a partir da chamada até a conclusão e consumação daquela promessa. Israel, a nação de Israel sai do cativeiro do Egito. Havia um cronograma de Deus até a terra prometida, mas eles quebram o cronograma. E você imagina, se a nação de Israel quebra um cronograma de alguns anos, e esses poucos anos se tornam décadas, para analisar você, o Senhor te chamando e dizendo: sai para ti e começa a desenvolver algo que eu estou te mostrando, mas você começa a andar no meio do caminho do seu jeito. Eu aprendo com Abraão em que todos os dias andar com o Senhor é um seminário integral, intensivo, onde todos os dias, em cada detalhe, em cada passo, eu preciso ser orientado por Deus. Pode parecer algo cansativo, mas quando falamos de relacionamento, quando falamos em aliança, é algo inevitável de você se tornar dependente. Quando nós nos tornamos dependentes do Senhor, é como se voltássemos a engatinhar e só vamos aonde Ele nos levar, segurando pelas nossas mãos. Mas o problema é que nós começamos a andar, aprendemos a correr, e nós escolhemos por onde vamos caminhar, escolhemos como vamos caminhar, escolhemos de que forma, o formato de como será conduzido. Aí depois
que tudo dá errado, ou que as coisas não estão fluindo, aí nos tornamos religiosos. Preciso de intercessores para orar pelo meu projeto. Eu preciso fazer tantos dias de jejum. O inimigo está furioso, está dando tudo errado. Não, você está fazendo tudo errado na trajetória. Nós estamos fazendo. Eu fiz. Eu escolhi os meus caminhos. Retardei muita coisa. Mas existe uma palavra que me alegra. Não sei nem se tem muito a ver, mas às vezes melhor é o fim do que o que passou. Não vos lembrei das coisas passadas nas antigas. Esse coloca um caminho novo. Ou seja, passou. Então o que importa para mim? Fazer o caminho de volta e reconstruir. Fazer o caminho de volta, voltar para o meu lugar de origem e recomeçar. Só que diferente. Estavam todos no barco, houve uma tempestade. Pedro, ousado: Senhor, permita que eu vá até ti. Reparem que quando Pedro vai, e o que é que muita gente prega? Que Pedro olhou para o vento, que Pedro não entendeu o propósito, que Pedro não teve fé, que Pedro afundou. Quem é que consegue entender que quando ele voltou andando sobre as águas? Ele não afundou e ficou submerso. Ele teve um tropeço, mas o que foi bom? Que ele voltou andando sobre as águas, de cabeça erguida. Isso você precisa entender. Você não pode deixar o inimigo dizer para você que a sua queda é o fim. Você não pode deixar o inimigo dizer para você que os seus erros, que a sua palavra mal aplicada, maldita, dentro de casa, seja onde for, que as suas falhas, que você afundou, quando era para estar andando sobre as águas, você afundou. Você precisa entender que melhor que afundar é entender que Ele está com as mãos estendidas para fazer você subir e voltar andando sobre as águas de cabeça erguida. É assim que Ele faz. Mas olhando para Abraão, nessa simplicidade de relacionamento, sabe, você olha um homem que vivia no meio de uma idolatria e agora começa a caminhar com Deus. Mas sabe o que me chama Abraão, pastor Webson? É que onde ele colocava os seus pés em um lugar diferente, ele levantava um altar. Abraão tinha uma vitória, levantava um altar. Abraão recebeu uma boa notícia, tinha um prazer e uma alegria de levantar um altar. Altar é lugar de adoração. Altar é lugar de submissão. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de queima, de fogo. Então quando Abraão começa a caminhar com o Senhor, ele entende que o princípio de honra, o princípio de adoração estava sobre o altar. E você precisa entender essa noite que existe um altar que queima no seu coração. Mas esse altar hoje pode não estar queimando. Esse altar hoje pode estar cheio de cinzas. Mateus capítulo 5, Jesus falava sobre liturgia. E ele dizia, quando trouxer a oferta, vai primeiro aonde? No altar. Veja se tem algo contra alguém tem algo contra ti, vai, se conserta e depois oferta no altar. Isso nos ensina que altar é lugar de um coração puro. Altar é lugar de um coração puro. Levítico capítulo de número 6 fala da oferta de holocausto.
A palavra holocausto é uma palavra grega que significa a junção de duas palavras que significa queima total. O altar do holocausto, Levítico capítulo número 6, deveria ficar aceso. O fogo não podia se apagar. E isso me chama muito a atenção. Mas existe uma hora nesse altar em que ele, quem faz churrasco sabe, você vai colocando carvão e vai queimando, tem uma hora que as cinzas começam a acumular. Deveria pegar as cinzas, limpar o altar e levar as cinzas para longe. Essas cinzas que estão sobre o nosso altar, todos os dias, acumularam, apagou o fogo, foi consumido pelo rancor, foi consumido pela indiferença, foi consumido pela minha intolerância, foi consumido pelo ódio. Seja a mídia, seja as más notícias, seja a política, deixou o fogo do seu altar apagar. As cinzas começaram a crescer, impedindo o seu altar de queimar. Você entra dentro de um culto como esse, não sente nada e não começa a entender. Então você precisa começar a entender essa noite que você precisa limpar o seu altar, deixar ele livre, cheio de lenhas, o coração puro, para que ele possa pegar fogo. Você sinta uma chama de Deus na sua alma, queimando todas as suas impurezas, queimando todas as suas imperfeições, para que você possa sentir Deus de uma forma simples, transparente. Abraão nos dá a figura de uma promessa. Abraão nos dá a figura de algo que eu não tinha condições de ter, mas o Senhor me prometeu e o Senhor cumpriu, mesmo não tendo condições físicas de ter. É isso que Abraão carrega nesse texto. Mas o segredo de Abraão está sobre o altar. Mas o que me chama a atenção no texto que nós lemos é sobre o altar, que não é Abraão que levanta voluntariamente, mas o Senhor convida Abraão, intima Abraão a levantar esse altar. Um pouco curioso, porque todos os altares ele voluntariamente levantava, Senhor, um altar de conquista, um altar de vitória. O Senhor levanta Abraão e diz: Abraão, levanta-te, vai a uma terra que vou te mostrar, e levanta um altar. Quando nós entendemos a importância do altar entre nós e o Senhor, nós começamos a entender por que tem coisas que estão travadas, paradas. Ana, em 1 Samuel, mulher de Deus, a Bíblia diz que Ana subiu o monte, orava e sacrificava, e a sua oração era: Deus, me dá o meu milagre. Todos os dias Ana, de forma religiosa, de forma litúrgica, mulher de Deus, com coque, subia um monte, sacrificava e orava, e dizia: Deus, me dá o meu milagre, rompe a minha esterilidade. Por que será que durante anos e dias, cumprindo esse ritual, nada acontecia? A Bíblia diz que Ana entra no templo naquela época, coloca o seu joelho no chão, ela chora, ela soluça de chorar. Ela agora não está no monte, ela agora entendeu que precisava levantar um altar. Mas quando Ana levanta esse altar, ela diz para o Senhor: Senhor, se tu me deres um filho, esse filho não é para mim, eu quero um filho para eu dar ele para ti. Começa a entender um princípio do altar essa noite, que o altar não é para você ser abençoado, é para você devolver para o Senhor. Começa a entender isso. O altar não é para você receber, o altar é para você devolver para Ele.
Senhor, se tu me deres o meu filho, eu devolvo ele no teu altar. O Senhor olhou do céu e disse: abre agora a madre dela e dá um filho para ela. E não é qualquer filho. Eu quero a casa de Eli está quebrada, eu quero que se levante uma nova geração de profeta, que seja sacerdote, libertador, juiz. Eu quero nele uma referência, porque ela levantou um altar. Por que será que a madre ainda não rompeu? Por que será que ainda existe uma esterilidade, mesmo orando, mesmo andando como diz os preceitos? Mas a Bíblia diz que Abraão, na sua caminhada, Abraão, ele recebe o seu Isaac, que era uma promessa. Todos conhecem a história. Isaac cresce, não é mais um bebê, não é mais um menino. Há quem diga que nunca vi essa linha, mas há quem diga que ele já tinha passado dos 30. Já ouviu falar sobre isso? Que nesse cenário já havia passado dos 30. Não é mais um jovem. Aí diz: Abraão, pega Isaac, na qual tu ama, o teu único filho. Imagina, presbítero Cristiano, teu único filho, na qual tu ama. Pega ele e traz ele para um lugar que eu vou te mostrar. Os dois de mão dadas. Imagina o conflito da alma de Abraão. Onde será que eu errei? Queria tanto Isaac. Isaac é será a minha descendência. Onde será que eu errei, Abraão, caminhando como qualquer ser humano? Vai pedir Isaac, ele vai matar Isaac. E pior, é eu que vou ter que sacrificar Isaac. É eu que vou ter que sacrificar. Lembra da chamada de Abraão? Abraão, sai para ti mesmo, abre mão de ti, se quiser andar comigo. Irmãos, eu tenho aprendido algo glorioso com o Senhor. A proporção do que Ele pode fazer na minha vida está relacionado a meu nível de abrir mão de mim mesmo, está relacionado a meu nível de renúncia, relacionado a mim para Ele. O meu nível de crescimento na minha vida com Deus, o meu nível de relacionamento está relacionado a como eu vou me desfazer de mim mesmo. João Batista era o profeta. Na mídia só dava ele. Quando o Messias aparece, ele diz: é necessário que eu diminua. Existem algumas versões dessa tradução que vai dizer: é necessário que eu desapareça para que ele cresça. Hoje, não vou dizer nem na igreja, vou dizer nas denominações, quanto mais o homem cresce, mais Jesus desaparece. Quanto mais o homem aparece, mais Jesus sai do foco. Abraão, pega o que tu mais ama, o teu único filho, teu precioso, pega ele, traz ele para o altar. Eu fiquei, não hoje, há um bom tempo atrás, tentando entender por quê, depois de tantos anos, porque já estava Abraão bem idoso, Isaac grande, por que pedir Isaac? Aí fui de novo ver Abraão. Abraão conquista, altar. Abraão vitória, altar. Derrota, altar. Problemas, altar. Nasceu Isaac, o que ele fez? Festa. Leia o texto. Nasceu Isaac, ele não levantou o altar, ele fez festa. Você vê como é que é
como é bem complexo uma vida de relacionamento ministerial. Você vem levantando altar, mas o principal que ele tinha que colocar no altar, ele fez festa. Repara a importância do altar na tua vida. Coisas que em vez de você fazer festa, você deveria estar colocando no altar. Filhos que pais e mães ficam idolatrando, deveriam colocar no altar. Patrimônios de conquista, que ao invés de colocar acima de qualquer conquista, deveria colocar no altar. Senhor, entender, Senhor, não é meu, é teu, é para a tua glória, é para o teu reino. Até porque se você entender que amanhã de manhã uma veia dessa que eu não sei o nome em tupi, uma veiazinha que eu não sei nem quantos milímetros tem, entupir, fechar, não circular mais, acabou. Fica a casa, fica tudo aí. Mas Abraão, feliz, quando menos esperou, o Senhor disse para ele: pega Isaac e traz comigo. Vamos ficar de pé?